Pessoal, nem troquei de roupa aqui já para gravar o capítulo 5 de Levítico. Então vamos que vamos diretão. Acabei de gravar o 4 e postar o 4, então já assiste esse aqui também, tudo junto, para você ser abençoado com a palavra de Deus, porque realmente é assim. Agora eu vou tratar de um assunto que é delicado, tá? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se você tem dúvida sobre isso, se já pesou o seu coração sobre isso, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que realmente eu sou imperdoável, né, e tudo mais? Fica aqui no vídeo até o final que eu vou de uma maneira bem simples tentar resumir para você sobre essa questão, tá? Eu vou tratar sobre Levítico 5, mas eu também vou fazer duas ligações com Mateus capítulo 12 e Hebreus capítulo 6, tá? Então se você está com a sua Bíblia aí, já pega a sua caneta também e anota, porque isso aqui é muito importante a gente aprender, tá bom? Então vamos lá. O capítulo 5 vai se tratar sobre o sacrifício pelos pecados ocultos e pelos pecados de ignorância, tá? Ou até mesmo de sacrilégio, tá bom? Então é o seguinte, esse aqui é uma complementação total do capítulo 4, né, que a gente comentou ali sobre os pecados, né, dos sacerdotes, do povo, dos príncipes, de qualquer pessoa. Mas agora aqui no capítulo 5 está se tratando, né, de pecados de pessoas que realizam a primeira forma, o oculto, né? Então, por exemplo, ela sabe que aquilo é errado, ela sabe que não deve ser feito, mas ela tenta o quê? Camuflar, né? Ela vê algo e ela não testemunha, né? Então ela passa pano, né? Ela é um pecado da omissão, realmente é isso. Ela sabe que está errado, mas ela viu que para não criar confusão, né? Para realmente não acontecer mais nada mais grave, né? Ou até mesmo, né? Ela está sendo beneficiada com aquilo, então tá tudo bem, tudo certo. Isso é um pecado oculto, né? Oculto a quem? Pode ser aos homens, né? Mas a Deus nunca vai ser. Então a gente precisa entender isso, tá, pessoal? O primeiro a saber é o Senhor. Você pode estar no seu quarto, você pode estar na sua casa, você pode estar na faculdade, no trabalho, na escola, você pode estar em cima de um monte, né, que ninguém te vê, você pode estar embaixo do mar, do submarino, só você. Deus sabe o seu coração, sabe a sua mente, sabe a sua intuição, os seus pensamentos, sabe tudo sobre você. Não tem como fugir do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Não tem o que você falar. E ele sabe as palavras que vêm na sua mente antes de chegar, né? Então não tem como você fugir de Deus, essa é a verdade. Só que muitas pessoas negligenciam essa informação e acham que tá tudo bem, tudo certo e tal. Algumas por medo, algumas por outro tipo de situação. Mas de modo geral é isso. Se você conseguir visualizar, né, na sua vida algo que você ocultou, omitiu, né? Você pode pedir perdão agora para o Senhor. Senhor, eu realmente bobeei, eu falei. Falei primeiro com o Senhor, falei com a minha família, falei com os meus amigos, com o meu trabalho. Eu falei, eu preciso consertar. Então agora é a hora, tá? Nós somos passíveis de erros, mas a gente como cristão não pode viver nesse erro. A gente tem que consertar. Primeiro com o Senhor, tá? Então entenda isso aí. Espero que Deus possa cutucar aí o seu coração e falar com você sobre isso, tá? E o segundo tipo de sacrifício por pecado é aquele pecado de ignorância, né? Isso aqui é muito interessante, pessoal, porque a ignorância, o que ela é? A gente liga essa palavra ignorante, né, ignorância, como uma pessoa realmente, nossa, você é ignorante, né, sabe aquela coisa assim? Não, mas não é sobre isso. Ignorância é não saber a informação, é não saber a lei, né, o mandamento do Senhor. Então, no caso aqui, muitas pessoas não tinham aquela certeza, né, não tinham aquela certeza da informação, da lei. Então, a gente sabe que a informação hoje que nós temos é totalmente diferente. Hoje a gente tem livros, tem vídeos, tem áudios, tem programas, tem isso, tem aquilo, tudo que você imaginar para o nosso aprendizado, para a gente buscar a sabedoria, está à nossa disposição. Não tem o que você falar, né? Realmente aí tem muita coisa para a gente buscar e aprender do Senhor. Em primeiro lugar, a palavra dele, que é viva e eficaz, né? E a Bíblia continua sendo o livro mais publicado, mais vendido, mais professado, e sempre vai ser no nome de Jesus, tá bom? E, infelizmente a gente sabe que muitos países aí, né, têm cometido esses erros, né, de proibir Bíblia, essa perseguição que a gente vê, mas no nome de Jesus, a palavra de Deus, ela vai ser espalhada para todas as nações e um dia muitas e muitas pessoas estarão com o Senhor nos céus, né? Então eu espero que você esteja lá com a gente também, tá bom? Então vamos junto, vamos dar a mão e vamos junto, tá bom? Então olha só, pecado de ignorância, a pessoa não sabe, não conhece e foi lá e cometeu o erro, né?
E a gente era assim lá atrás, né? A gente não conhecia a lei do Senhor, não conhecia a palavra de Deus, né? A gente sabia que é feio mentir, que é feio falar palavrão, que é feio isso, que é feio aquilo, mas existem muitas outras situações que para nós era tudo normal. Ah, todo mundo faz, todo mundo fala, meu pai e minha mãe faz, meus avós fazem, é assim, é assado e... Não é assim que funciona, né? A palavra de Deus é o primeiro parâmetro ético de uma sociedade. Não tem o que falar. Deus criou o mundo, Deus criou a lei, Deus criou tudo que nós visualizamos, a natureza, tudo que você imaginar. Então, a lei moral vem de Deus, vem do Senhor, né? Então a gente precisa conhecer, se aprofundar nessa santa palavra aqui, para a gente viver uma ética. Nós precisamos ser bons cidadãos através da palavra de Deus. Ah, Caio, mas peraí, tem aulas de ética, cursos de ética, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, isso aqui, mas a primeira coisa é aqui a palavra de Deus. E se você buscar ao Senhor, Ele vai te guiar, né? Ah, Caio, mas peraí, tem muito ateu, por exemplo, né? Que é um bom cidadão, que paga seus impostos, né? Aquela história toda, é bonzinho, doa isso, faz aquilo, tal. Tudo bem, né? Essa pessoa, ela segue um princípio de educação, né? Que na verdade vem sempre do Senhor, sempre vai vir, porque o princípio ético é dele, né? Mas essa pessoa simplesmente por ser um ateu, ele nega que Deus é quem instrui, quem abençoa, quem guia, quem fala, que a boa educação vem de Deus, né? Que o dom vem de Deus, que a alegria, que o amor, que a paz, tudo isso vem de Deus, né? Então a gente precisa entender isso, que quando a gente erra por ignorância, não sabendo, também é um erro, né? Não nos livra de ser um erro e que precisa ser consertado. Então, tanto erros por ser oculto como de ignorância, precisavam de conserto, né, para se aproximar do Senhor. Então, de novo, se você consegue visualizar aí, né, alguma coisa que você falhou por não conhecimento, peça perdão ao Senhor agora, né, e agora você já sabe, né, por isso que é importante a gente buscar sabedoria na palavra de Deus, tá bom? E uma outra informação para você. Se você é um novo convertido, né, ao Senhor, saiba que Ele não conta, né, Ele não contabiliza o tempo da sua ignorância, porque a partir de agora você está buscando ao Senhor de todo o seu coração, e a partir de agora você realmente tem que se aproximar dEle, buscar a palavra dEle e viver para Ele, tá bom? É daqui em diante que está valendo, você precisa entender isso. Todos os seus pecados foram pagos pelo Senhor Jesus, tá bom? Então entenda isso, hein? Então vamos lá. E agora o assunto, blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos em Mateus capítulo 12, primeiro, tá? Para você entender. A partir ali do versículo 22, se eu não me engano, né? Você pode ler tudo certinho, que vai falar sobre a blasfêmia dos fariseus, né? Resumindo para você, Jesus curou uma pessoa e os fariseus foram lá e falaram assim, não, ele cura pelo espírito de Beelzebu, o príncipe dos demônios, né? Então esses fariseus foram lá e colocaram a glória no diabo, né? Simplesmente em vez de colocar no Espírito Santo de Deus, no próprio Senhor, né? Então, isso é uma blasfêmia, um pecado imperdoável. Como você pode falar que o Espírito Santo de Deus, que foi aquele que curou, e você está dando a glória para Satanás, para o diabo, para uma outra coisa, para uma coisa perversa, né? E isso não tem sentido. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E Jesus ele fala ali a partir do versículo 30, né? Quem não é comigo é contra mim. Qualquer pecado e blasfêmia sobre os homens será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não será, né? Nem nesse século, nem no futuro. Então isso aqui é muito forte, muito interessante, né? E lá em Hebreus capítulo 6, pessoal, se você abrir também, você vai ver, né? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, recaíram e que outra vez sejam renovados para o arrependimento, né? Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus. Olha só, isso aqui é muito forte também. Resumindo, de consciência pura, a pessoa fala assim, Deus não existe, Deus não é nada, isso aí foi obra minha, isso aí fui eu que fiz, eu que colhi, eu que plantei. Não, ó, eu era cristão, agora não sou mais, porque pelo amor de Deus, isso é baboseira, isso aí é aquilo, isso aqui. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Você está dando a glória para um homem, ou até mesmo para um demônio, como esses fariseus fizeram. Então, é isso. Só que tem um detalhe para você que está confuso. Será que eu realmente blasfemei contra o Espírito Santo? Se você tem isso no seu coração, esse temor, esse arrependimento, e você quer buscar ao Senhor novamente, você não blasfemou contra o Espírito Santo, pode ficar tranquilo, porque o arrependimento é fruto do Espírito, para você realmente chegar até o Senhor novamente.
Então fica tranquilo, fica calmo. Busca falar com Deus, se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor Jesus, ame-o, entenda-o e você vai entender isso. Você não blasfemou, mas simplesmente você caiu em algum ponto e você está buscando a reconciliação, tá bom? Nos vemos no capítulo 6. Um grande abraço, Deus abençoe.